Alegres, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Até aqui o Senhor tem velado por nossos passos. As mãos poderosas do Senhor, sempre fiéis, estão a nos abençoar. Amém? Nesse culto de domingo, nesse culto com a família, nesse culto de aniversário, né? Oh, glória, aí ó, cheguei no 50, para a glória de Deus. Né? Recebi também um presente lindo ontem. Para quem não sabe, ontem eu fiquei sabendo que a Olivia vem chegando em nossas vidas. Você, vovô. Oh, glória. Quem vai chegar? Não, minha netinha, Olivia. Virei vô. Minha esposa virou vovó. Oh, glória. A primeira netinha, né? O vovô e vovó de primeira linha, né, menino? Que Deus abençoe, amém? Estamos alegres, irmãos, porque Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. A Bíblia fala que a nossa palavra tem poder, e é justamente pelo poder da palavra que vamos meditar hoje, amém? Recebe aí em nome de Jesus, livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, uma palavra poderosa, é uma palavra conhecida, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Aos que puderem, em nome de Jesus, se desprender dos seus afazeres, em nome de Jesus, e acompanhar a leitura, acompanhar a palavra, eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu coração nessa noite, amém? 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, para a glória de Deus Pai, amém? Amém. O tema da leitura: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Oh, Jesus fiel, poderoso é o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que todos possam acompanhar a leitura. E 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus, amém? Amém. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, oh glória. Amém? Amém. Versículo 1, perdão. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em tua casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra é uma das palavras miraculosas, poderosas, que se nós aprendermos a exercitar, aprendermos a acreditar, nós veremos as mãos de Deus trabalhando em nosso favor. Nós sabemos que o contexto dessa história é um contexto que começou antes, é um contexto que começou
no percurso ou no período de vida do profeta Elias ainda. Nós sabemos que o que está acontecendo com essa mulher está acontecendo porque houve um plantar no passado. E nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós plantamos, nós um dia colhemos. A Bíblia fala que o profeta Eliseu sucedeu o profeta Elias. Mas no tempo de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia fala que existiu uma situação que estava ocorrendo, onde Jezabel, mulher do rei Acabe, que estava sobre o governo, sobre a direção do povo de Israel naquela época, Jezabel era uma mulher que adorava a Baal, a Baalins, e tinha os seus profetas para honrar os seus deuses, e aquela situação espiritual estava tão intensa que ela começou a proclamar a morte, a decretar a morte dos profetas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus! Começou a fio de espada, mandar os seus soldados matarem os profetas de Deus. E nós sabemos que essa perseguição causou pânico em muita gente. Muitos foram mortos. Os que proclamassem o nome do Senhor eram mortos a fio de espada. Mas a Bíblia fala que também alguns foram guardados. Alguns foram velados pelo Senhor. Existem os mártires. Existem aqueles que decidem honrar ao Senhor até o fim da sua vida, independente do que esteja acontecendo. E a Bíblia fala também que Deus guardou e preservou alguns. Lembra quando Deus estava falando com Eliseu na caverna? E Eliseu sai da caverna e Deus começa a falar com Eliseu. E ele fala: Senhor, Jezabel, mulher do rei Acabe, que se intitula profetiza, estava dando ordem para matar todos os profetas. Eles estão mortos a fio de espada, não sobrou mais nenhum. E se me matassem, Senhor, foi por isso que eu fugi. Se me matassem, o Senhor usaria quem? Não teria mais profeta. Deus olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, igual a você, existem 7.000 que não se dobraram a Baal e não se dobraram a Jezabel. É verdade. Então existia um povo que estava sendo guardado por Deus, e a Bíblia fala muito pouco como estava sendo guardado, mas os teólogos, os estudiosos, eu insisto em dizer, não tenho teologia, mas os grandes estudiosos da Bíblia nos ensinam que o marido dessa mulher que foi a Eliseu, o marido dessa mulher que foi buscar socorro a Eliseu, era um homem chamado Obadias, que estava cuidando, era um homem que ele era como um serviçal, um funcionário da alta patente dentro do castelo do rei Acabe, e ele ouvia e prevenia-se já das notícias que estavam acontecendo, e quando ele soube da ordem para matar os profetas, ele acolheu e guardou e escondeu em cavernas muitos dos profetas e sustentou aqueles profetas por longo período. Entenda que o recurso veio dele. Ele plantou uma boa semente, ele estava velando pelo povo de Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que esse homem veio a morrer. E essa não era uma família qualquer. Entenda, ele era casado, ele tinha 2 filhos. E eles eram bem-sucedidos. Era um funcionário de alta patente dentro do castelo. Ele era um homem que tinha seus recursos financeiros. Ele não dependia financeiramente de ninguém. Mas ele se doou e gastou o que tinha para guardar o povo de Deus, velar os profetas do Senhor, escondidos em cavernas. Ele que mantinha o que comer, ele que mantinha o que beber. Aleluia. Então aquele homem desfez do que tinha de valores, não pensando em sua família, não pensando no futuro dos seus filhos, mas decidiu honrar o povo de Deus. E todas as vezes que você decide tomar uma ação para priorizar o reino de Deus, todas as vezes que você decide buscar primeiramente o reino de Deus, todas as vezes que você se doa e não olha para si, mas se põe no papel do próximo, na necessidade do próximo, e você usa de compaixão, de misericórdia, e quer mudar, quer abençoar, quer honrar a vida do próximo, você honra o Senhor. Glória a Deus. Jesus nos ensina que toda vez que fizemos aos pequenos, fazemos a Ele. Está lá em Mateus capítulo 24, nós lembramos que Jesus especifica, Jesus ensina
que todas as vezes que fazemos aos pequenos, o olhar do Senhor anota isso em seu memorial, aguarda, Ele acompanha com o olhar o seu coração, as suas obras, a sua benevolência, e entenda que Ele jamais vai deixar o fiel padecer necessidade. Entenda, você tem um bom patrão. Você tem um bom patrão. Repete comigo, vocês têm um bom patrão. Ele não te deixa ver navios, Ele não te decepciona, Ele é Deus. O esposo daquela mulher, que eles eram bem-sucedidos, eles tinham seus recursos, morreu, mas ele já morreu falido. Morreu, mas ele abriu mão dos seus poderes financeiros, dos seus bens para cuidar do povo de Deus. E aquela mulher, entenda, se nós pegarmos o início da leitura, o versículo 1 do capítulo 4, diz assim, ó, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo. Aquela mulher não era serva. Aquela mulher não tinha relacionamento com o Senhor. Aquela mulher não dava em obediência. Entenda uma coisa, o marido era crente, tinha relacionamento e oração com Deus, vivia a obra do Senhor com todo o esplendor, com todas as suas forças, com todo o teu amor, praticava com obediência e fidelidade às palavras do Senhor. Mas a mulher não. A mulher não. Mas o marido que era fiel morreu. E todas as vezes que uma mulher se tornasse viúva e tendo duas crianças pequenas, ela perdia os seus recursos, perdia quem lhe sustentava. A pior situação da mulher naquela época era ser viúva. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Era ser viúva. Deus Todo-Poderoso. Entenda, não tinha quem cuidasse. Ela realmente ficava na dependência dos filhos. O futuro dela estava marcado. A decepção estava escrita na cara. Ela não tinha mais aonde recorrer. Uma mulher bem sucedida, uma mulher de nome, uma mulher conhecida na cidade, de repente fale, fica viúva, não tem mais nada. E aquele que fez as dívidas do seu marido, o credor não quis saber, foi à porta, bateu na porta e falou assim, eu quero que me deve. Seu marido fez a dívida, eu quero que você me pague. Seu marido fez a dívida, eu sei que você é conhecida, eu sei que você tem nome, eu sei que você teve muitos bens, você deve ter alguma coisa aí que me provém, e eu preciso de ser pago. Eu imagino que aquele homem deve ter pressionado, e aquela mulher sem recursos, já falida, declara, eu não tenho, não posso, não tem como saldar essa dívida. E lhe é descrito, vou levar os seus 2 filhos como escravo para me pagar a dívida. Naquela época, a escravidão reinava por 7 anos sobre cada criança. Ele teria 7 anos de cada um dos filhos dela para arrancar tudo que podia como escravo. Agora imagine o coração de uma mãe viúva perdendo seus filhos numa casa falida, sem recursos. Como ficaria? E todas as vezes que você perde os seus recursos, toda vez que você perde as suas forças, toda vez que você não encontra mais saída, você lembra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se ela não tinha relacionamento com Deus, Deus formulou uma situação para que ela pudesse se encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós vemos as situações críticas acontecendo e nós falamos, por que, Senhor? Eu sou uma mulher boa, eu sou um homem bom, não mereço passar por isso, não fiz mal para ninguém. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ter as suas ações boas, mas Deus não está preocupado com o que os outros pensam, com o que a sociedade pensa, ou com o que você mesmo pensa. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer salvar, a preocupação dele é salvar a sua alma. A presença de Deus na sua vida muda a história. O marido sabia quem era Deus, mas a esposa não sabia. Ela corre aos pés do profeta. Às vezes, quando nós ficamos sem recursos, nós corremos para a casa do pai. Lembra do filho pródigo? Não tinha mais o que comer, trabalhando de empregado no chiqueiro de porcos. Lembrou meu pai, os empregados, os jornaleiros do meu pai, os diaristas do meu pai, tem abundância de pão na mesa. Eu sou o filho daquele que é o fazendeiro, o patrão de todos eles, e padeço aqui com carência de comida, desejando
comeram o que os porcos comiam. Entenda uma coisa, quando você perde a sua riqueza, você perde a sua força física, você perde a sua intelectualidade, você perde o seu recurso. Quando você perde todos os recursos, o homem decide voltar a Deus. O homem decide voltar a Deus. Nós vemos algumas passagens bíblicas que nos mostram algumas verdades. E essas verdades nos mostram que às vezes, mesmo com dinheiro, mesmo com recurso, mesmo com posses, tem coisas que não dá para pagar, tem coisas que não dá para comprar, tem coisas que não dá para mudar. Lembra do centurião? O centurião romano lá em Cafarnaum, chega Jesus com os discípulos, ele manda mensageiros, ele manda os seus servos dizer: olha só, o nosso centurião tem em sua casa um servo. Ele está dizendo para você: vem curar o meu servo. Aquele centurião romano tinha dinheiro, tinha recursos, tinha estudo, tinha força. Ele tinha tudo o que poderia fazer para ajudar aquele servo que ele amava, aquele empregado que ele amava, aquele criado que ele amava. Ele queria ver a saúde, a cura. Ele queria que aquele homem estivesse restabelecido, em pé, ao lado dele, trabalhando com ele, feliz do lado dele. Mas o dinheiro, o recurso, as posses não puderam levar a cura àquele servo dele. Ele estava à beira da morte, moribundo. E ele clama a Jesus. Jesus fala: eu vou lá, mas eu não sou digno nem que entre embaixo do meu telhado. Diga uma palavra. Eu tenho soldados ao meu dispor. Eu falo para eles fazerem, eles fazem. Eu falo para eles ir, eles vão. Eu falo para eles realizar, eles realizam. E eu acredito que da mesma forma é o Senhor, dono dos céus e da terra, o Senhor ordenando, anjos vão lá realizar um milagre ao meu servo. Aleluia. Perde-se o recurso humano, o recurso natural. O homem volta-se ao recurso sobrenatural. O homem volta-se ao recurso de Deus. O homem volta aos pensamentos de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram oportunidade de estar na casa do Senhor? E é duro quando a gente fala e a gente aponta nos nossos próprios familiares de situações dessas, né? É duro quando a situação, o apontamento vira para a nossa casa. Fala assim: meu Deus, é verdade, na minha casa é isso. É verdade, no meu lar é isso. Quantas vezes chamei meu filho, quantas vezes chamei meu irmão, quantas vezes chamei meu marido, quantas vezes chamei meu neto, quantas vezes eu pedi para ele vir participar do culto, se alegrar com os louvores, receber uma oração, ouvir a palavra de Deus, encher-se de gozo e de alegria, aceitar Cristo como Salvador. Quantas oportunidades se passaram, mas sempre houve uma negativa. Enquanto o homem tem recursos, enquanto o homem anda com as suas pernas, ele não quer saber do Senhor. Se aquela mulher, esposa de João Batista que morreu, se tivesse morrido, mas deixado ela rica, sem dívida nenhuma, aquela mulher cheia de dentes, cheia de recursos, com escravos, com empregados, com terras, com plantações, com todos os seus benefícios, você acha que ela ia recorrer ao profeta? Você acha que ela ia correr a Eliseu e falou assim: olha, o meu marido servia ao teu Deus, eu também quero servir ao seu Deus? O homem só procura quando a situação aperta. O homem só procura quando o calo aperta. Aquela mulher vai e fala para Eliseu: Eliseu, olha só, você sabe que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Você sabe que ele era fiel, você sabe que ele andava na presença de Deus, você sabe que as obras dele honravam o nome de Deus, você sabe que o testemunho dele honrava o nome do Senhor. Aleluia. Eliseu fica encurralado, porque sabia que era verdade. Glória a Deus. Ele pergunta à mulher: o que posso eu fazer por você? Ele imagina: eu preciso mudar a vida dessa mulher, eu preciso socorrer a vida dessa mulher. Mas lembramos, Eliseu era pobre. Difícil lidar com um profeta pobre, né? Pastor pobre é difícil, né, Mara? Pastor pobre é difícil. Quando o pastor é rico e anda na vontade do Senhor para abençoar, é bom estar do lado de um pastor desse, não é? Ou pastor pobre, falido, pobre, é difícil, né, Davinha? É complicado. Mas repara só que o profeta Eliseu era homem de Deus, reconhecido por Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus, usado por Deus. O poder da palavra dele era reconhecido pelos reinos. Glória a Deus. Ele
ele tinha a presença, ele tinha a unção, ele representava o poder da palavra do Todo-Poderoso. E o dinheiro não pode, não tem como substituir, não tem como se igualar. Os seus benefícios, os seus recursos, a sua cultura, o seu dinheiro, as suas posses, não dá para se comparar com a presença de Deus na vida do homem. Não dá para se comparar com a essência do Espírito de Deus agindo em favor da vida do homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os seus recursos financeiros, os seus recursos materiais, se for a vontade de Deus, Ele abre as portas. As janelas do céu se escancaram. Ele derrama as bênçãos tais. Todo o tesouro, todo o ouro e toda a prata estão escondidas nas mãos do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele quem faz, como diz em 1 Samuel capítulo 2, é Ele quem faz o homem empobrecer e é Ele também quem faz o homem enriquecer. O dinheiro não é problema. O que Deus quer é verdadeiros adoradores, porque no céu Ele procura Marcelo como verdadeiro adorador. Ele procura Dalvinhas como verdadeiro adorador. Procura Maria do Carlos como verdadeiro adorador. Procura Maras como verdadeiro adorador. Ele procura nós como verdadeiro adorador. Ele procura que nós representemos o poder dessa palavra. Eu não quero que você saia daqui hoje pensando que a prosperidade, da multiplicação que Deus fez, o milagre que Deus fez, limita o que Deus quer fazer para você. Eu não quero que vocês saiam daqui nessa noite pensando em receber o milagre da multiplicação somente. Eu quero que você saia daqui que na postura de profeta, que profetize o milagre, que seja um intercessor do milagre, que seja usado para o milagre. Eu não quero que nós olhemos as nossas necessidades e busquemos na igreja somente os recursos, e busquemos na igreja somente o milagre, e busquemos na igreja somente as bênçãos. Eu quero que vocês saiam daqui dessa noite entendendo: vocês são homens de Deus, mulheres de Deus, e podem sair daqui representando o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele fala para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Fala para mim, o que você tem em casa? Eita, papai. A mulher fala: não tenho nada. Olha aí. E geralmente a resposta é essa mesmo. Se Deus olhasse para nós agora, no juízo final, e perguntasse: mulher, o que você tem nas mãos para me apresentar? Nós sempre pensamos que não temos nada, que não temos graça, não temos autoridade, não temos frutos, não temos dons, não temos proezas, não temos milagres para apresentar ao Senhor. Nós sempre se menosprezamos, nós sempre olhamos para si e falamos assim: eu não tenho esse chamado, eu não tenho essa capacidade. É ou não é? Quantas vezes as oportunidades são nos dadas e nós abrimos mão por falta de comprometimento? Mas entenda uma coisa: o milagre, a postura de receber o milagre, de viver o milagre, não depende de nós. Aleluia. Não depende de nós. Legal. Olha só, ela fala: olha, eu não tenho nada, Eliseu, na minha casa, senão uma botija de azeite. Olha aí. O que Eliseu fala para aquela mulher? Corre na vizinhança. Eu sei que você é conhecida na cidade de Sunem. Corre na vizinhança. Aleluia. Eu sei que você é conhecida, seu marido era conhecido, você é conhecida, vocês no passado tiveram muitos recursos, vocês no passado eram muito bem vistos, então todo mundo tem consideração. Corre na cidade. Aleluia. Pega vasos e vasilhas, pega bastante recipientes e tragam para suas casas. Glória a Deus. Não era tupperwarezinho, não. Não era panelinha, não. Não era um potinho, não. Traga grandes recipientes. Aleluia. Grandes vasilhas. Naquela época não tinha a evolução dos plásticos e dos alumínios como tem hoje, né? Naquela época eu imagino que devia ser como talhas. Lembra das talhas? Da multiplicação, da transformação da água em vinho? Talhas que serviam para a purificação dos convidados nas bodas de festas. Talhas de 100 a 120 litros de água de capacidade. Eu imagino que se aquela mulher foi inteligente, se aquela mulher foi esperta, ela deve ter chamado os filhos e falou: filhos, ó, faz o seguinte, vai e pede para os vizinhos, não pede pouco não, pede muito, fala que eu estou necessitada, fala que eu vou abençoar, eu vou retribuir, fala que quando eu terminar aqui eu vou devolver, mas entenda uma coisa, pede vasilhas e vasilhas em grande número. Aleluia. Oh Deus. E se essa mulher não tivesse comunhão com os vizinhos? Meu Deus. E se essa mulher vivesse uma vida de amargura?
E se essa mulher não tivesse bom relacionamento? Meu Deus. Imagina se eu saio daqui agora, boto ali na porta ali, ó. Eu falo assim, ô Marcelo, vem aqui, me empresta um vaso aí, uma vasilha, me empresta um. Marcelo era meu, eu não vou prestar nada pra você não, você nem fala comigo direto. Você nem me cumprimenta todo dia. O Marcelo é mais conhecido nessa rua do que a gente pensa. A Mara é mais conhecida nessa rua do que a gente pensa. Algumas pessoas nós vemos que têm facilitações. Outras pessoas não. É verdade. Mas aquela mulher não tinha bons recursos, boa influência. Ela tinha boas amizades. Aleluia. E repara que quando ele ensina ela, vai e pede os vasos, vai e pede os recipientes, pede as vasilhas. Ele fala para ela, mas tem um segredo. Você entra na sua casa com todas as vasilhas, você entra na sua casa com todos os vasos, entra na sua casa com os seus filhos e fecha a porta. Porque o milagre o povo tem que ver, mas não pode participar. O milagre o povo tem que ver Deus agindo, trabalhando, acontecendo, mas não pode dar pitaco, mas não pode dar palpite. Às vezes nós perdemos o milagre, sabe por quê? Perdemos o milagre porque contamos a prévia anteriormente. Nós falamos, quando há uma promessa, quando há alguma coisa que um profeta, um homem, uma mulher de Deus nos fala, nos auxilia, nos ensina, nos introduz, nos mostra, sabe o que nós fazemos? Antes de obedecer, nós falamos para o próximo. Antes de obedecer, o vizinho sabe, o amigo sabe, o WhatsApp espalha para todo mundo, o grupo de família, de repente está todo mundo sabendo e nem aconteceu. Verdade, Deus. Nem aconteceu. Tem algumas ações que a gente vê e nós vemos que existe sabedoria na prudência. Aleluia. Existe sabedoria. O meu filho, por exemplo, morando conosco, fazendo faculdade, vivendo uma vida de aperto, de dificuldade, e nós olhávamos para ele trabalhando e pensamos, nossa, 30 anos, 2 faculdades, um bom emprego, e ele não contou nada para ninguém. Um dia ele chegou, bateu na porta e falou assim, olha, eu vou me mudar. Como assim se mudar? Comprei meu apartamento. Não contou nada para ninguém. Vou morar sozinho, já comprei, já tenho para onde ir. Já estou mobiliando, está chegando os móveis amanhã, já mandei os montadores, tal dia estou mudando e eu vou ser feliz no que é meu. Não contou nada para ninguém. Aleluia. Eu já paguei a entrada, já tenho o financiamento da Caixa Econômica Federal, eu já estou pagando há 2 anos, vocês não sabem, mas já estava comprado. Entendeu não? Tem coisas que a gente perde as bênçãos porque não controlamos a nossa língua. E quando não controlamos a nossa língua, é como um navio desgovernado, uma imensa embarcação com grande capacidade de carga que é controlada por um pequeno leme. E se aquele leme se perde, tudo que está ao redor, tudo que está de responsabilidade se perde no meio do alto mar. Meu Deus. E às vezes, nós temos que obedecer a palavra. Vale mais obedecer do que sacrificar. Aquela mulher podia contestar um monte de coisa. Que história é essa? Eu vou pedir para um monte de vizinhos vasos, eles não vão ficar curiosos e perguntar. E se eles falarem assim, eu só empresto, você vê o que você vai fazer. Eu só empresto se eu tiver participação nisso. Eu só empresto. Se você não deixar eu ver, além de não emprestar, eu vou falar para todo mundo. Meu Deus. Entenda, ela poderia ter contestado, e se eles me fizerem isso que eu vou fazer? Mas ela decidiu obedecer, porque sabia que quando a gente obedece, existe uma ação. Quando você começa, existe uma ação espiritual da parte de Deus que começa com você. Aleluia. Existe uma ação espiritual dos céus que abre as portas, as dificuldades, as barreiras começam a cair. Ela decide obedecer, se tranca em casa, fecha as portas com os filhos, com todas aquelas vasilhas, com todos aqueles vasos e pega a botija. Glória a Deus. Eliseu falou para ela, você ora antes? Aleluia. Não. Eliseu falou para ela, você espiritualiza antes, faz um ritual antes, oferece um holocausto antes? Não. Ele perguntou, você tem fé para isso? Também não. Ele só falou para ela, obedece, pega o azeite e enche as vasilhas. Aleluia. Sabe por que às vezes também nós não conseguimos ver a prosperidade, ver o recurso, ver a solução, ver o milagre? Porque espiritualizamos demais as coisas. Porque espiritualizamos demais as coisas. É Deus olhando para Mara e falou, Mara, eu te estou te dando hoje em suas mãos a unção de cura. Aí entra um
doente, um enfermo, a Mara olha e fala assim: Senhor, o Senhor falou, mas agora põe a unção de cura aqui, meu Deus, passar vergonha, se esse cara não ficar curado, e se os outros rirem da minha cara, e se não der certo? Espiritualiza. Às vezes o que nós temos que fazer é simplesmente obedecer. Aleluia. Quem falou não é Deus, a responsabilidade é tua? Não, é de Deus. Quem realiza o milagre é o Senhor. Você não explica milagre, você vive milagre. E aqui para nós estamos no tempo de viver os nossos milagres e não ficar contando os milagres dos outros. Nós estamos no tempo de se aproximar do Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Dias escassos, dias maus virão. Lembra dos 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez que aconteceu no Egito, no governo de José? Houve uma administração, houve sabedoria para tal. Nós estamos vivendo agora o tempo da escassez. Meu Deus. Mas a Bíblia fala que dos céus o Senhor Todo-Poderoso cuida. Da casa da Mara, Deus cuida. Da casa do Marcelo, Deus cuida. Glória a Deus. Da casa da Dalvinha, Deus cuida. Pode ter certeza que o milagre vai acontecer lá. E o que Ele quer é que você não espiritualize. O que Ele quer é que você não faça nenhum tipo de menção, de ritual, nenhum tipo de oração miraculosa. O que Ele quer é que você obedeça. Vai ver os milagres do Senhor. Pratique o que você já tem dentro do teu coração. O que tem dentro do seu coração? O poder da oração. O que tem dentro do teu coração? O poder do evangelismo. O que tem dentro da tua oração? Uma palavra. Do teu coração, uma palavra. Pratique o que Deus te deu. Deus quer te usar. Conta com você. O mundo está precisando de socorro. E é através da sua vida que a história vai mudar. Aleluia, meu Deus. Eliseu poderia ter falado muitas outras coisas. Ó, eu sou conhecido do rei. Olha só, o rei me leva em consideração. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá falar com o rei, vai quebrar uma vaguinha, abrir um espaço aí para você fazer uma limpeza, uma faxina, vai te fazer uma diaria. Eliseu poderia ter usado outros recursos. Mas o que Eliseu contou não foi com os recursos dos homens, não foi com recurso de patrão, não foi com recurso de estudo, com recurso de empréstimo, com recurso de banco, com recurso de gerente. O que Eliseu contou foi com o recurso dos céus. A sua vida, a minha vida, tem que ser baseada em Deus, tem que ser baseada na autoridade do nome de Jesus, tem que depender da essência do Espírito de Deus. Você não está só. A prosperidade, o milagre é decretado na sua vida hoje. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Eu creio, Jesus. Aquela mulher era tão inocente, tão crua na vida espiritual. Tem crente até hoje na igreja cru na vida espiritual. Ouve, entende, mas não sai da mesmice, não consegue praticar. Não tem atitudes que honram o Senhor. O seu testemunho é notório aos homens, mas não chama a atenção dos céus. Aquela mulher era tão imatura espiritualmente. Como pode uma mulher que teve 2 filhos, conviveu a vida inteira com um marido de fogo, um marido de presença, um marido de oração, um marido de clamor, um marido de súplica, um marido que estava debaixo das poderosas mãos de Deus? Ela sabia quem era Deus Jeová. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela conhecia as palavras. No mínimo aquela mulher tinha entendimento, mas ela nunca conseguiu viver o poder desse milagre, viver o poder dessa palavra, ter a intimidade que precisava. Ela obedeceu o profeta Eliseu. O homem de Deus orientou: vai lá, pega essa única botijinha que você tem aí de azeite, Olha aí. e derrama esse azeite puro nas vasilhas. Eu imagino que uma mulher que nunca viu milagres, que uma mulher que estava com o coração aflito em perder os seus filhos para a escravidão, ela já era viúva, já não tinha como se sustentar, e estava sendo ridicularizada. Toda a sua história de vida, de glamour, de riqueza, de bens no passado, já caiu na lama. Glória a Deus. De repente uma mulher que vive uma situação tão drástica, pega uma botija, pega a botija e começa a jogar nas vasilhas, e aquela botija começa a render. Pô, que história é essa? O negócio cabe 1 litro, mas na bolinha tem 120 litros, está enchendo, não para de cair não. Aleluia. Ela via o milagre, ela notou o milagre, ela reparou o milagre, no mínimo o coração dela se encheu de alegria, porque não tem como você ver uma prosperidade, uma multiplicação tão grande, de encher todas as vasilhas dos cômodos de casa. Ó, estou enchendo aqui, enchendo, hein? Traz mais um lá, filho. Ó, falta hoje, estou enchendo aqui, traz mais um lá, filho.
Foi repetitivo o caso. Encheu de todas as vasilhas, de todos os vizinhos, de tudo que ela tinha na casa dela. Multiplicou aos olhos dela, aos olhos dos filhos. Imagina a alegria dos filhos. Mãe, quanto azeite! Mãe, quanto azeite! Olha o que nós vamos fazer com tanto esse azeite. Ela talvez não saberia responder, sabe por quê? Não tinha intimidade com Deus. Às vezes o milagre está na tua cara. Você está vendo o milagre e não sabe o que faz com ele. Às vezes a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus parentes, a salvação dos seus amigos, a salvação dos que trabalham com você, a salvação dos que estudam com você, a salvação dos vizinhos está ao lado. E nós não sabemos como realizar a concretização deste milagre. Um Jesus te ama. Um Deus pode te curar. Um Jesus pode te levar para o céu. Um Jesus que pode tirar dessa depressão, dessa angústia, dessa agonia. Um Jesus que pode mudar a sua sequência. Glória a Deus. Quando nós tomamos o papel do profeta Eliseu, nós vemos que Deus conta conosco para mudar a vida de muitos, para realizar um milagre na vida de muitos. O milagre está na nossa frente, mas não sabemos o que fazer com o milagre. Ela volta para o profeta Eliseu com a casa cheia de azeite, o azeite parou de cair na botija. Traz mais um vaso, traz mais uma vasilha lá. Ô mãe, acabou. Mãe, a última a senhora encheu. Não tem mais nenhuma. Eu já pedi para todo mundo, ninguém mais pode me emprestar. O que tinha cessou. Quando ela olha para a botija no azeite, a Bíblia fala que a botija acabou. A Bíblia fala que a botija secou. Não, a Bíblia fala que o óleo cessou. Parou. Se houvesse mais vasilhas, aquele óleo voltaria a jorrar. O milagre estava na mão dela. E mesmo ela tendo o milagre da prosperidade na mão dela, ela não sabia o que fazer. Ela voltou lá e falou assim: ó, homem de Deus, ô Eliseu, profeta, vem cá, ó. Eu fiz como você falou. Agora eu não sei o que eu faço não. Na minha casa está cheia de azeite. Tem um monte de vasilha no quarto, na sala, na cozinha. Está tudo espalhado. Eu não sei nem como. Está cheio de o que eu faço agora. Papai. Eliseu orienta mais uma vez pela palavra. Se nós aprendemos a viver a palavra, se nós vivemos a aprender, sabe qual a grandiosidade do poder da palavra? Ela resume no maior milagre que nós esperamos de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Que é um exemplo realmente que marca essa história. Jesus crucificado, a cruz no meio, à sua esquerda uma cruz, à sua direita outra cruz, dois ladrões malfeitores, pendurados, pregados, crucificados. Um olha para ele e começa a zombar e caçoar: oh, tu não é o rei dos judeus? Tu não tem poder? Tu não salvou um monte de gente? Desce daí, salva-te a ti mesmo, aproveita e nos salva também. Jesus calado estava, calado ficou. A resposta vem do outro: Senhor, você não tem temor e nem respeito? Nós merecemos essa penalidade, essa condenação, essa morte. Nós, porque somos merecedores e pecadores. Mas este, nenhum pecado cometeu. Aleluia. Este é santo. Senhor, lembra-te de mim. Ele podia falar: lembra-te de nós. Mas ele foi tão sábio em dizer: lembra-te de mim, que te reconheço como Messias, que te reconheço como meu Salvador, que te reconheço como meu Salvador, que te reconheço como Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia, meu Deus. O milagre da palavra. Glória a Deus. O milagre da palavra muda a vida do homem. Jesus olha para ele e fala assim: filho, ainda hoje estreou o céu, hein? Para não pensar que é um pecador, um homicida, um ladrão, que não fez nada para Deus, mas que nos últimos minutos da sua vida declarou a sua fé em Deus. Aleluia. Decidiu acreditar em Cristo. Estreou os céus. O milagre está para todos nós. Glória a Deus. Às vezes nós não conseguimos enxergar saída. Às vezes nós não conseguimos encontrar recursos para ver a vitória. Mas a presença, a essência de Deus está na sua vida para isso. Glória a Deus. O Espírito de Deus, nosso
nosso intercessor, nosso auxílio, nosso ajudador, o poderoso Espírito de Deus, nunca te deixou só, nunca te abandonou. Eliseu olha e fala assim: vende esse azeite, pega todo esse montão de dinheiro, porque vai dar dinheiro aí, hein? É muito azeite. O azeite servia para iluminação, para as lamparinas. O azeite servia como remédio para as dores e feridas. O azeite servia também para alimento. Tinha vários recursos. Ela podia levar em um hospital lá, ela podia levar na mercearia lá, ela podia vender o azeite. Aleluia, meu Deus. Pegou o dinheiro de tudo que você vendeu, paga a sua dívida. E eu sei que vai sobrar um montão, porque quando Deus faz com excelência. Deus, quando decide abençoar, Ele não abençoa pela metade, Ele não abençoa em doses homeopáticas devagarzinho por mês. Ele abençoa a vida daquela mulher. Ele abençoa nossas vidas. Se aquela mulher, ela tinha uma vida de status no passado, ela estava com medo da subsistência dela por causa de se tornar viúva, ela estava com medo de perder os 2 filhos, ela estava com um futuro incerto. Eliseu deu a resposta: com o que sobrar do azeite, vive a sua vida e a dos seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que o que Deus tem reservado para a sua vida, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e nem chegou o conhecimento do teu coração o que Deus tem reservado para as suas vidas. O que Deus reservou para a sua vida resume-se em vida plena e abundante na face da terra. Quando falamos vida abundante, plena, próspera, às vezes pensamos em riquezas, né? Conta bancária gorda, cartão de crédito sem limite, casão maravilhoso, né? Pensamos em carro importado na porta, em viagens, pensamos em lazeres, pensamos em tanta coisa. Mas sabe o que representa a prosperidade? A ausência da necessidade. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua vida a prosperidade. Eu profetizo que a graça do Senhor vai estar sobre as suas mãos. Eu profetizo que o poder e a palavra do Senhor se cumprirá. Aonde pôr a planta dos seus pés, ali o Senhor estará, e ali te dará por herança. Eu profetizo que aonde você pôr as suas mãos, o milagre vai acontecer. Eu profetizo que a sua história de vida, eu profetizo que a sua mesmice, eu profetizo que essa vida rotineira que estamos vivendo, em nome de Jesus, mude, que as portas do céu se abram, que Deus derrame a tua graça de tal forma, com que Ele tem poder de prosperar. Aleluia, Deus. Eu creio. Deus tem algo de especial para as nossas vidas. Amém. Obrigado. Que nós possamos deixar de espiritualizar muita coisa e só obedecer a palavra. Deixar de se levar pelo que os outros dizem. Não, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo outro. Não, mas tal pessoa faz assim. Não, aquele grupo, aquela igreja, aquele povo, aquele profeta, aquele homem. Todo mundo faz de uma forma diferente. Mas a palavra diz para fazer assim, eu vou fazer assim e acabou. Glória a Deus. É a palavra que te alimenta. É a palavra que te sustenta. É a palavra que te traz aliança com Deus. É a palavra que te leva ao milagre. É a palavra que te dá a salvação. É a palavra que realiza na sua vida, que muda o contexto. Eu profetizo o milagre desta palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Saia daqui sabendo que você é um vencedor. Saia daqui que Deus conta com você como profeta de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus. Saia daqui sabendo que o Espírito Santo tem poder de mudar a sua história, a do seu esposo, a dos seus irmãos, das suas filhas, a dos seus sobrinhos, das suas sobrinhas, a história da tua casa, as dívidas, as dificuldades, tudo que está acontecendo. Deus tem poder de mudar hoje. Aleluia. É Deus quem faz o milagre, irmãos. Amém. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus.